A Igreja de Orquídeas saúda com todo o seu coração e dá as boas-vindas à nossa irmã Maria Luísa. Glórias ao nosso Deus! Que festa tão maravilhosa! Que regozijo tão imenso! Esse regozijo é nossa bênção. Imagina se vocês que nossa irmã Maria Luísa visitou uma igreja, uma pessoa que teve tanto regozijo, tanto gozo todo o tempo, que esse gozo lhe acompanhou até que chegou à sua casa e no dia seguinte, quando acordou, seguia com esse regozijo. E quando chegou à tarde no louvor, recebeu o Espírito Santo, porque o gozo do Senhor estava nele. Glórias a Deus! Vamos pedir ao Senhor que derrame desse gozo em nossos corações e que esse gozo siga e nunca se acabe. Glórias ao Senhor, bendito Pai Celestial. Te damos, Senhor, a honra, a glória. Te damos, Senhor, a exaltação por todas as suas bênçãos, Senhor, por todo o teu amor e por esta, Senhor, visita maravilhosa, esse momento maravilhoso que concede a igreja aqui no Templo de Orquídeas, em Bogotá, com a visita da nossa irmã Maria Luísa, com esse maravilhoso estudo bíblico. Glória a Deus! Que regozijo, Senhor! Dai-nos este gozo e aumenta esse gozo, Senhor. Liberta-nos, Senhor, para que seu Santo Espírito desça sobre os nossos corações. Que assim seja, Senhor. Recebe nosso louvor e olha, Senhor, nossos corações e nossa disposição. E no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos, irmãos, vamos ler em nossas Bíblias. Vamos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo número 9, e no versículo 35, diz a Bíblia: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e doença do povo. Leiam vocês com 36. E ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros à sua seara. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Pode se sentar, irmãos. Que alegria muito grande, que felicidade. E vamos cantar o hino número 47, Te Quero, meu Senhor. Que é isso que queremos nos nossos corações. Glória a Deus. Que amamos e queremos o Senhor com todo o nosso coração. Te quiero, mi Señor, habita en mí y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme ahora, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador, oh hazme en verdad tu servidor. Te quiero.
Bendito o nome do Senhor. Glórias ao nosso Deus por esse momento maravilhoso. Na verdade, estamos muito felizes. E eu gostaria de apresentar o nosso irmão César Eduardo Moreno. O irmão César pode ficar de pé, junto com a sua esposa Ângela Oviedo. Nossos irmãos, nosso irmão César, o administrador mundial da igreja, está à frente do escritório da igreja, junto com sua esposa. Quer também saudar com muito carinho a toda a comitiva que acompanha nossa irmã Maria Luísa. Que possam ficar todos de pés, que vêm de outras igrejas. Por favor, fiquem de pé todos. E também um grande aplauso aos nossos irmãos que nos visitam aqui na frente da frente. Deus abençoe. Quero compartilhar que no sábado, quando a nossa irmã Maria Luísa esteve aqui na igreja de Orquídeas, trouxeram até ela um bebê que não conseguia dormir, já tinha muitas noites sem dormir, e a irmã Maria Luísa abraçou o bebê, e a partir desse momento, o bebê dorme lindamente. Glória ao Senhor. Também, recentemente, nossa irmã Maria Luísa visitou outra igreja aqui em Bogotá, e nossa irmã sentiu em seu coração muito desejo, muito amor, muita compaixão. Sentiu no seu coração que ela queria compartilhar um momento com os irmãos, e nesse instante trouxeram uma criança que sofria de asma, e a irmã lhe abraçou, e ele ficou totalmente curado, sem tosse, curado. Desapareceu a tosse dele. Uma irmã tinha uma massa, um caroço grande em seu seio, e ela não havia comentado nada com ninguém dessa sua condição no seu lar, mas quando viu nossa irmã Maria Luísa, pediu ao Senhor que lhe abençoasse, e com essa fé que ela teve, a irmã chegou próximo dela, e nesse instante a irmã recebeu a sua bênção, porque quando chegou à sua casa, aquele caroço havia desaparecido completamente. Glórias ao nome do nosso Deus. Nesse mesmo dia que nossa irmã disse que queria estar mais um tempo com os irmãos, porque Deus o moveu assim, porque sentiu um profundo amor, mas porque era a bênção de Deus. Um irmão que tinha um problema nos seus olhos devido a uma operação mal sucedida, e ele também, quando a nossa irmã Maria Luísa passou, ele clamou a Deus para ser curado e ficou completamente libertado. Os seus olhos ficaram perfeitos, foi como uma cirurgia muito bem feita. Glória a Deus. E também um irmão, assim como o testemunho inicial, que sentiu tanto gozo. Ele comenta que foi para sua casa cantando, e ao seu encontro no caminho tinha uns ladrões. Não se explica porque não parou de cantar mesmo com os ladrões próximos, que queriam tirar seus pertences, mas ele disse que algo estranho aconteceu, porque os ladrões saíram correndo, porque esse gozo de Deus estava com ele, protegendo-lo, e fez um milagre maravilhoso. De modo, irmãos, somos grandemente abençoados. Glória a Deus. Vamos também ficar de pé, vamos cantar o coro número 3. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Louvarei
Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Comentava o irmão César Eduardo Moreno que no Panamá tinha uma pessoa que queria ter filhos, uma irmã, e ela se aproximou da irmã Maria Luísa, que lhe impôs mãos, ela engravidou de gêmeos. De modo que essas são as maravilhas que Deus faz. Glória a Deus. E também um testemunho com uma criança que os pais clamaram muito ao Senhor para que tivesse esse filho. Ele nasceu, eles estavam felizes, mas o seu bebê nasceu com uma enfermidade, tinha uma doença na pele, vivia muito tristes, mas foram muitos médicos e não conseguiam achar uma solução a essa doença. E por esses dias, no estudo bíblico, o irmão e o pai e a mãe, todo o tempo, com esse regozijo, com esse gozo, essa felicidade, clamando ao Senhor, para que a criança fosse curada. E ao final do estudo bíblico, nossa irmã Maria Luísa passou por esse corredor e parou. E tocou o bebê e disse, ele está quentinho. E seguiu. E a partir desse momento, a criança ficou totalmente curada. Glória a Deus. É maravilhoso. Assim, com essa naturalidade, sem fazer espetáculos, sem fazer nada extraordinário, de uma forma tão simples, o poder de Deus se move no meio de nós. Glória a Deus. Vamos cantar o coro número 27. Eu tenho um Cristo vivo. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Recebamos agora a nossa amada irmã Maria Luísa. Glória ao nome do nosso Deus. Que o Senhor abençoe vocês, irmãos e irmãs. Deus abençoe grandemente todos os que estão aqui, os que estão no estacionamento. O Senhor abençoe todos. É por isso que não podemos avisar, porque todas as pessoas gostariam de estar na reunião e qual de nós não deseja estar nos átrios do nosso Deus,
quer dizer, nos congregar todos como igreja para louvar ao nosso Deus. São esses os átrios do Senhor, e o espaço é pequeno, mas tudo bem. Aqui, graças ao nosso Deus, temos os vídeos e depois os irmãos então terão a oportunidade de assistir no vídeo a reunião de hoje, as perguntas, as respostas. Hoje vamos fazer um estudo bíblico com perguntas, então eu creio que já alguns dos irmãos estão preparados, uns poucos, porque também não temos tempo para todos participarem, mas mesmo assim vamos desfrutar no Senhor. Nós desfrutamos no nosso Deus. Eu imagino a corrida que nós estamos fazendo na nossa vida, a vida que nós levamos diante de Deus. Eu imagino ela como quando os caminhantes vão andando por um caminho, uma trilha, uma montanha, um vale. E há um caminho e eles continuam andando, todos levam a sua mochila nas costas, atrás deles, caminhando até um ponto fixo. E nós somos assim, a nossa vida espiritual é assim. Todos os dias da nossa vida nós estamos caminhando, estamos dando um passo para a vida eterna. Então, vamos ser fiéis com Deus, sejamos firmes, continuemos andando no caminho do Senhor, e vocês verão como um dia todos vamos nos reunir naquele céu, naquela cidade que Deus nos preparou. Nós vamos estar lá todos regozijados, lá há muito espaço, e estaremos felizes adorando ao nosso Deus e lhe agradecendo. Também vocês podem sentar, irmãos. Também eu disse para o Senhor na minha oração que o Senhor enviasse o poder do Espírito Santo sobre cada irmão e irmã, e que Ele dê poder para todos, que Ele possa revestir todos nós de poder para o servir, do poder do alto, do alto. Então, é isso que nós devemos pedir sempre para o nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir aos céus, Ele disse para os discípulos que eles não deviam sair de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Ele disse que eles deviam ficar lá e que eles esperassem até que fossem revestidos do poder do alto. O Senhor lhes disse... E eles fizeram assim, eles esperaram, se reuniram para orar, e quando de surpresa veio o Espírito Santo com poder e revestiu todos eles, lhes deu os dons espirituais, e todos começaram a falar em línguas e profetizar para pessoas de muitas nações. Então, o que nós devemos pedir para o nosso Deus é isso: que o Senhor nos revista do poder do alto a todos nós, para que Deus use todos nós como Ele nos prometeu. Bem, irmãos, então vamos abrir a Bíblia aqui em Gálatas, no capítulo 3. Gálatas 3, não 13, mas 3. E vamos ler, meditando, no verso 19 até o 29. Na minha Bíblia há um subtítulo que diz o propósito da lei. Quando diz o propósito da lei, aqui nós estamos em Gálatas, um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo para os Gálatas. E ele explicou para eles e lhes ensinou para a igreja daquela época qual foi o propósito da lei de Moisés. Com qual propósito Deus deu para Moisés a lei lá no Monte Sinai. E diz aqui, então, no verso 19, logo, para que serve a lei? Porque nos capítulos anteriores, o apóstolo estava esclarecendo
que já ninguém ganharia a salvação eterna cumprindo a lei de Moisés ou seguindo a lei de Moisés, que já havia um outro caminho e uma outra forma de ganhar a vida eterna, que era crendo em Cristo Jesus ou tendo fé no Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele fez uma pergunta que muitos naquela época fizeram para ele, principalmente os judeus. Disseram: se o caminho é Cristo Jesus, então, se nós temos de seguir a Cristo, então, do que serve a lei? E é por isso que o apóstolo começou a explicar. Ele disse: para que serve a lei? A lei foi ordenada por causa das transgressões. As transgressões são todos os pecados ou toda a maldade que os homens cometeram desde Adão até Moisés. Os homens tinham cometido muitos pecados, e é por isso que Deus destruiu com o dilúvio a terra. Contudo, Deus deu uma outra oportunidade para os seres humanos e povoou novamente o território, e é aí onde o Senhor tomou a decisão de colocar a lei nos corações e nas mentes dos seres humanos por meio de Moisés. Foi ele quem Deus lhe deu essas regras, essas ordens, e é por isso que aqui diz que a lei foi ordenada por causa do pecado e da maldade do homem, até que viesse a descendência. Então diz aqui que a lei foi colocada na terra até que viesse a descendência, para quem a promessa fora feita. E nós temos de lembrar quando Deus falou com Abraão. E Deus disse para Abraão que sobre a sua descendência ele seria abençoado e seria pai de muitas nações, e a sua descendência seria grandemente abençoada. E essa descendência que Deus falou para Abraão, quando ele lhe disse que sobre a sua descendência viria toda a bênção, ele estava falando do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Abraão nunca entendeu naquela época, mas ele creu em Deus. Então, aqui diz que a lei foi colocada até que viesse a descendência. Uma lei feita de muitas normas, decretos, muitas regras, colocada para que o homem se submetesse à vontade de Deus, e que quando chegasse a descendência, todas as coisas seriam diferentes daí em diante. É isto que significa este verso. Diz que esta descendência, o Senhor, o nosso Deus, fez essa promessa para Abraão, e diz que foi posta pelos anjos. Diz que uns anjos se apareceram e falaram com Abraão, e eles falaram e deram esta grande notícia para ele, e Deus lá fez essa grande promessa para Abraão. E lhe disse: vai embora da tua terra, da tua família, e vai lá naquele lugar onde eu te mostrarei, porque tu serás pai de muitas nações, e sobre a tua descendência virá a grande bênção, ou o novo método de salvação para o restante da humanidade. O verso 20. O mediador não é de um só, mas Deus é um. Diz logo, a lei é contra as promessas de Deus? É isso que perguntaram para ele. Era essa a pergunta. E ele disse: de maneira alguma. A lei não é contra, em momento nenhum, das promessas de Deus que foram dadas para Abraão. Diz, porque se tivesse dado uma lei que pudesse vivificar, aqui diz que pudesse vivificar, mas eu adicionaria que pudesse dar a vida eterna,
a justiça do Senhor Jesus Cristo, ou a justiça que é pela fé, dependeria, na verdade, da lei de Moisés. Mas acontece que a justiça do Senhor Jesus Cristo não vem pela lei de Moisés, mas por ele mesmo. O 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Porém, antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei. Antes que viesse o Senhor Jesus Cristo, estávamos nós submetidos a umas leis, as leis de Moisés. Diz, sob a lei e encerrados para aquela fé que se revelaria. Portanto, a lei serviu sim para preparar os corações e para preparar as pessoas para que elas aprendessem a crer em Deus e confiar nele e ter fé. É para isso que a lei serviu. Foi uma preparação do coração dos seres humanos quando o Senhor Jesus Cristo aparecesse na terra, todos estariam preparados e prontos para o receber e o aceitar. Era esse o plano do nosso Pai Celestial, esse plano do Senhor. Nós vemos no decorrer do tempo que se cumpriu. E naquele tempo foram muito poucos, quer dizer, o remanescente de Israel, ou o remanescente dos judeus naquela época, foram os únicos que desfrutaram, que aceitaram ou que creram no Senhor Jesus Cristo, e entre eles os apóstolos. E o restante do povo, a maior parte da nação, rejeitaram o Senhor. Mas havia um outro povo que o Senhor tinha preparado, que eram aquelas nações estrangeiras, chamados de estrangeiros, de incircuncisos, e entre eles, nós provavelmente que viemos deles, porque nós não éramos judeus, eu creio. Bem, se há alguém que foi judeu desde sempre, seja bem-vindo. Mas falando de nós, os que não viemos da linhagem dos judeus, nós éramos gentios e Deus tinha preparado esse plano para eles. E nós hoje estamos desfrutando, não somente hoje, mas desde aquela época, desde que o Senhor Jesus Cristo apareceu e subiu aos céus, é quando esses gentios começam a desfrutar dessa grande bênção, dessa grande promessa, dessa descendência, dessa fé que Deus dissera que a lei seria o caminho ou a ponte para chegar em Cristo, para que nós pudéssemos chegar e crer no Senhor e confiar nele e receber a sua bênção. É assim como a lei realmente foi muito importante. Então diz aqui no verso 23, porém, antes que viesse a fé, estávamos confinados sob a lei de Moisés e encerrados para aquela fé do futuro que se revelaria, que é Cristo Jesus, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou a nossa guia. A lei foi a guia, foi um guia. Esse aio significa guia, tutor, babá, uma pessoa que guia e ensina um aluno. Diz, a lei foi o nosso aio, a nossa guia para nos levar até o Senhor Jesus Cristo, exatamente, a fim de que pela fé fôssemos justificados, quer dizer, a nossa fé é que temos crido que Cristo Jesus é o Filho de Deus, que Cristo Jesus é Deus e que o que nós acreditamos nele é fé. Então, você crê que Jesus Cristo é Deus, que ele é o Filho de Deus? Você tem fé. É essa fé. Então, diz no 25... Mas, uma vez que a fé veio, já não estamos debaixo de aio daquele guia, daquela lei de Moisés, porque a fé já veio, então nós seguimos o caminho da fé do Senhor, e a lei,
Graças a ela é que nós agora podemos desfrutar de Cristo Jesus. Não precisamos então daquelas regras que tinha de se cumprir, porque o que aconteceu na lei de Moisés era a sombra ou a figura ou a representação simbólica do que aconteceria no futuro, que somos nós mesmos. Nós mesmos somos essa representação simbólica de tudo o que aconteceu na lei de Moisés, graças ao Senhor. Os sacrifícios de animais. Hoje nós somos um sacrifício vivo para Deus. O candelabro, o incenso. Hoje nós somos o incenso com os nossos louvores para Deus, as nossas orações diante de Deus. É esse o incenso. O candelabro, as luzes. Nós somos os candelabros e temos de iluminar e estamos iluminando o mundo. Nós temos de iluminar o mundo porque somos esse candelabro. O altar de bronze. O nosso coração é o altar onde Deus vem morar e nós o louvamos e o glorificamos. Como vocês conseguem ver, tudo o que aconteceu na lei de Moisés era para nós. Era nós mesmos. Era uma figura, era uma sombra, uma representação do que hoje nós somos e devemos ser diante do nosso Deus. É muito lindo, sim, ler o Antigo Testamento e ler tudo que Deus ensinou para o povo de Israel, que eles deviam cumprir e fazer. Mas é lindo quando nós também passamos o que lemos para a nossa própria vida. O que era que Deus queria? Que o altar fosse perfeito, o altar teria de se construir de pedras que ninguém martelasse, as pedras que ninguém quebrasse elas. Com esse altar de pedras é feito o altar para o nosso Deus. E quem são essas pedras? Nós somos essas pedras vivas para o nosso Deus. E o Senhor na antiguidade, ele tomava cuidado que essas pedras não fossem quebradas, porque o Senhor tem misericórdia de nós e como pedras vivas, ele cuida de nós. Bendito seja o Senhor. Então diz no 26, diz que veio a fé e que então não estamos debaixo da lei de Moisés, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, porque aqui o apóstolo está destacando tanto o batismo, porque o batismo foi o primeiro que João Batista começou quando ele disse para os judeus, ele disse, se arrependam, porque o reino dos céus está próximo. Ele poderia ter dito, arrependei-vos, porque a descendência de Abraão em breve vai se manifestar. Ele poderia ter dito isso. Mas acontece que essa descendência era o próprio reino dos céus. Vinha um rei para reinar, para governar. Um rei que não seria um rei humano como qualquer homem, um rei físico. Era um reinado espiritual. E todos esperavam um rei normal. Mas o Senhor, na antiguidade, por meio dos seus profetas, ele falou de um rei e de um reinado perfeito, de um rei justo que governaria e reinaria, e eles felizes, falando, esse rei vem das melhores famílias. E eles estavam atentos cada vez que o menino nascia para ver se era o rei dos judeus, o rei de Israel. Mas esse reino não era físico, era espiritual. E como era espiritual, é por isso que João disse o reino dos céus. Ele não disse o reino daqui do povo de Israel, este reino físico, este reino aqui de Judá, de Jerusalém. Ele disse o reino dos céus. O reino dos céus quer dizer que é um rei perfeito que estaria reinando até o dia de hoje. Ele reina e continuará para sempre. Então é por isso que quando João disse o reino dos céus, arrependei-vos, porque ele vem a descendência que Deus prometera para Abraão, vai se manifestar muito em breve.
perguntavam para ele: o que podemos fazer? E João dizia: cada um de vocês deve se arrepender e confessar os seus pecados. Confessem os seus pecados e se batizem em água. Venham no Rio Jordão e eu os batizarei. Mas vocês devem confessar todos os seus pecados que vocês tenham cometido e eu os batizarei em água. É por isso que aqui o apóstolo Paulo destacou no verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Quer dizer, como vocês aceitaram a Cristo e creram em Cristo e tiveram fé que Ele era o Filho de Deus e o próprio Deus, então Deus começa a revestir esses seres do seu poder, da sua graça e da sua mesma pessoa. Então, é por isso que diz que seremos ou somos revestidos de Deus também. E diz no 28, já não há judeu. Vejam este verso, temos de prestar muita atenção nele. Já não há judeu, nem grego, não há gentil, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois o quê? Sois um em Cristo. O Evangelho, essa descendência, essa promessa que Deus fizera, este Evangelho maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo uniu os seres, uniu todos como um só coração. Então, o coração do judeu que se converte a Cristo e o coração dos gentios, os gregos, os gentios como nós, que nos convertemos a Cristo, o coração de uma pessoa escrava ou de uma pessoa livre ou de um homem, o coração de um homem, de uma mulher que confiam e creem, têm fé, aceitaram ao Senhor e o Senhor os recebeu, todos nós somos o quê? Um em Cristo Jesus. É por isso que há esse coro que diz: somos um em Cristo, somos um. Um só coração, um só pensamento de Deus, um só sentimento, uma só capacidade espiritual, um só conceito sobre Deus. Somos um no Senhor. Glória ao nosso Deus. E aqui diz no 29: e se sois de Cristo, então sois descendência de quem? De Abraão sois. Vejam, somos filhos de Abraão na fé, pela fé. E somos também herdeiros conforme a promessa. Glória ao nome do nosso Deus. Graças damos ao nosso Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor. É tão lindo crer em Deus e seguir os seus caminhos. É muito lindo, ou é muito linda a vida com Deus, a vida com Cristo. Não sei por que há pessoas que cansam, elas cansam de seguir a Deus, cansam de buscar a Deus, cansam de orar, de cantar, de confiar no Senhor e vão no mundo viver a sua vida no mundo. Eu não sei por que essas pessoas fazem isto. Provavelmente o demônio é quem vem entrar neles, no coração e na mente dessas pessoas e distorce o rumo da sua vida. Mas nós devemos orar por todas essas pessoas, Vamos cantar, somos um em Cristo e começamos com as perguntas desta noite, perguntas e respostas. Vamos cantar assim, sem a música. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo partido, un solo espíritu. Y este es el Consolador. Graças damos ao Senhor. Podem sentar, irmãos.
E agora sim, vamos começar com as perguntas. Irmã Maria Luísa, boa noite, que o Senhor abençoe. Não se pode calcular a alegria que a Igreja de Orquídeas hoje está sentindo de tê-la aqui hoje conosco, aqui em seus átrios. Bem-vinda, irmã. Minha irmã. Minha irmã tem uma pergunta da Bíblia. Está em Jó 22, do 22 ao 28. Sim. Posso ler, irmã? Jó, sim, irmão. Jó, do 22. Jó, capítulo 22, verso 22 ao 28. Ok, pode ler. Recebe a instrução de sua boca e põe suas palavras em teu coração. Se te voltares ao Onipotente, serás restabelecido. E se afastares de tua tenda a iniquidade, e deitares o ouro por terra, e como pedras de ribeiros o ouro de Ofir, o Todo-Poderoso será teu ouro, e terás a prata em abundância, porque então te deleitarás no Onipotente, e levantará a Deus teu rosto. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e tu cumprirás teus votos. Tudo o que fizeres te sairá bem, e sobre os teus caminhos resplandecerá a luz. Irmã, por doutrina temos entendido que o louvor temos que preparar e que é a melhor fonte que a Bíblia para poder enriquecê-la, para poder louvar a Deus abertamente. E neste caso, minha irmã, nós sabemos pela doutrina que a senhora nos tem ensinado que Elifaz foi tomado pelo diabo, mas aqui vemos que ele utiliza muitas palavras enaltecendo a obra de Deus. E você nunca pensou que o diabo, como que ele faz para enganar uma pessoa? Como o diabo engana uma pessoa? Diz as verdades, faz coisas bonitas, obras bonitas. Eu já ouvi, na vida ouvi, que há pessoas que vão onde os cartomantes, os espíritas, os feiticeiros, onde todas essas pessoas, eles vão lá e lá eles têm a Bíblia. É com a Bíblia que eles fazem as coisas e além disso, eles invocam o sangue de Cristo e além disso, falam sobre Deus, porque eles o fazem para enganar as pessoas. Quem vão consultá-los pensam, isso aqui não é errado. Não é errado porque, vejam, falam sobre Deus e dá para perceber que eles têm a Bíblia, então não é ruim. Aí o diabo está enganando as pessoas, então o diabo engana dizendo verdades. E quando a pessoa já foi enganada, é quando o diabo começa a mostrar para a pessoa coisas erradas, distorcidas, e a pessoa, aos poucos, sem perceber, cai na armadilha do diabo. É isso que o diabo faz. Então, este homem, eles achavam que sabiam muito. Eles eram uns filósofos, pensadores, patriarcas como Jó. Mas eles achavam que sabiam muito e quando viram a condição de Jó, de sofrimento, de amargura que ele estava passando, então eles o julgaram imediatamente e pensaram, você pecou, você ofendeu a Deus, você é uma pessoa má, ruim, pecadora, se arrependa. Então eram pessoas que achavam que sabiam muito e é por isso que Elifaz, usado pelo diabo para enganar a Deus, para que Jó caísse na armadilha e ele reclamasse e falasse mal de Deus, porque foi isso que o diabo disse para o Senhor. Satanás lhe disse, se tu tiras de Jó todos os seus bens, tudo que ele tem, Jó vai falar mal de ti. E o nosso Deus disse para Satanás, não, ele não falará mal de mim. Então, eu coloco ele nas suas mãos. Faz o que você quiser com Jó, menos tirar a vida dele. Mas, é claro, o diabo imediatamente colocou os 3 amigos dele. 3 amigos que eram muito sábios e filósofos, sabiam muito, conheciam muito. Então, Jó poderia ser enganado, porque Jó poderia dizer, eles também sabem e têm muito conhecimento, como eu. E ele ia acreditar. Então o diabo astutamente disse, aqui Jó vai cair na armadilha com os seus amigos. Mas o que o diabo não esperou, nem os amigos dele, é que Jó não caiu na armadilha. Então vejam o que esse homem diz para Jó, que estava sendo usado pelo diabo para ele cair.
lhe disse: recebe a instrução de sua boca e põe suas palavras em teu coração. Se te voltares ao Onipotente, quer dizer que estava dizendo para ele que ele estava pecando, estava dizendo: se arrependa e volta a Deus, volta para Deus, disse. Se te voltares ao Onipotente, serás restabelecido. E se afastares de tua tenda a iniquidade e deitares o ouro por terra, aqui estava fazendo promessas das possíveis bênçãos que Deus poderia lhe dar se ele se arrependesse, porque estava o julgando, dizendo que ele tinha cometido muitos pecados e que ele era mau, era para que Jó caísse na armadilha. Todas essas palavras bonitas é porque o diabo conhece isso, sabe disso, e para enganar uma pessoa, ele pode falar para a pessoa coisas muito lindas para fazer que ela caia na armadilha, roubar as suas bênçãos. Então é por isso que nós temos de ser sábios e inteligentes, espertos e conhecer muito a doutrina de Deus para não cair nas armadilhas do inimigo. Então foi isso que aconteceu. Ele falou coisas lindas, porque aqui ele não está falando coisas erradas. Ele disse: o Todo-Poderoso será teu ouro, ele vai te defender, terás muito dinheiro em abundância, porque então te deleitarás no Onipotente, levantarás a Deus teu rosto. Uma vez o diabo se apareceu para um irmão que era da igreja. E o diabo quis colocar uma armadilha. O diabo se apareceu para ele e falou com ele que Deus ia o abençoar, que lhe daria muitas coisas, que teria muita grandeza. E como esse irmão era um pouco ambicioso, ele gostava do dinheiro e o diabo conhecia essa fraqueza, ele disse: mas eu quero dar para você muito dinheiro, vou te enriquecer, então se ajoelhe e me honra, disse para ele. E ele não quis obedecê-lo. E percebeu que era o diabo quem estava falando com ele. E ele achava que era Deus, mas era o diabo. Então é assim que o diabo é. Estes amigos de Jó foram assim. Eles falavam coisas bonitas e aparentemente certas. Mas era um engano, porque o diabo queria que Jó caísse nesse engano e nessa mentira. Bem, vamos continuar? Ou pode continuar, irmão, pode continuar perguntando. Eu gostaria de perguntar, porque vemos que eles falam coisas que são bonitas. Essas palavras nós poderíamos utilizar para louvar, ainda que sabemos que o contexto que são usados pelo diabo, ou melhor... Mas para o que eu vou usar essas palavras? Por exemplo, aqui diz: e deitares o ouro por terra, e como pedras de ribeiros o ouro de Ofir. O máximo. Para o que nós queremos e pedimos coisas materiais que perecem? Por que melhor não pedimos para o Senhor as coisas espirituais? Porque o material Deus dá para nós se Ele quer nos dar. Ele pode nos dar, mas peçamos para Deus as coisas espirituais, que Deus possa nos revestir de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, de poder do alto, para termos a Deus, para que as pessoas façam coisas boas. É isso que temos de pedir para o Senhor. Porque para o que pedir coisas físicas e materiais? Porque diz, porque então te deleitarás no Onipotente. Por quê? Porque deu para ele muitas riquezas. Não, nós temos que nos deleitar no nosso Deus, mesmo sem as riquezas físicas e materiais do mundo. Nós temos de nos deleitar no Senhor. Bem, então nós usamos palavras de louvor para o nosso Deus, nós engrandecemos Ele mesmo. Mas para nós pedirmos coisas materiais da vida, para o quê? Não peçamos essas coisas, porque Deus pode dizer: vocês são muito ambiciosos e materialistas além disso. Então, melhor, Senhor, me dá inteligência, me dá sabedoria, me dá conhecimento, me dá amor, me dá paciência, carinho, sinceridade, para eu ser sincero com todos, para eu amar as pessoas, para eu não ser hipócrita nem mentiroso. É isso que pedimos para o Senhor nos ajudar. Bem, vamos continuar? Uma outra pergunta. Boa noite, irmã Maria Luísa. Obrigada por estar aqui conosco hoje. Irmã, tenho meditado sobre o mandamento que nos diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Tenho meditado especificamente sobre a conjunção e o efeito da palavra como, dentro desse mandamento, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Essa conjunção pessoalmente me indica que eu primeiro devo ser consciente da maneira que me amo a mim mesma, pois dessa mesma forma é que amarei ao meu próximo. Essa equivalência que traz consigo a palavra como leva-me a pensar que, primeiro,
Claramente está mal quando uma pessoa ama aos demais menos que a si mesma, pois cai em orgulho, arrogância, vanglória e etc. Mas, em segundo lugar, também sinto que está mal quando uma pessoa ama aos demais mais que a si mesma, pois a pessoa vai permanecer em inseguranças, falta de autoestima, frustrações e falta de amor próprio. Em conclusão, amar mais ou menos estará mal. Por isso a palavra como. E é nisso que recai minha pergunta, irmã. Se por favor nos Mas possa... você está dizendo que uma pessoa que tem inseguranças e bem sofre de todas essas coisas psicológicas, que é porque ela não se ama? Se uma pessoa vive essas coisas, ela não se ama e muito menos ela consegue amar outras pessoas. Também não. Ela se sente com insegurança, então sempre desconfia dos outros também. Então, se amar é não querer que o seu corpo seja prejudicado, nem a sua alma, que você não sofra nenhum prejuízo, não tanto pelo psicológico, mas pela parte física. A dor que nós sentimos, porque nós sentimos frio, fome, dor, tristeza, angústia, alegria, queremos rir, queremos chorar. Então, ter esses sentimentos e eu dizer que não quero sofrer, eu não quero que me façam sofrer, eu não quero que batam em mim porque vai doer em mim. Eu não quero que batam em mim porque eu sentirei dor. Então, nós sempre desejamos o melhor para nós. Sempre desejamos que todo o bem-estar seja para nós. Se eu sair, que as coisas deem certo, que saia perfeito, que eu não passe fome, que eu não passe sede, que eu não passe frio, que se eu estiver no frio, dê tudo certo, que se eu estiver no calor, seja moderado, porque eu quero estar bem. É esse o bem-estar que nós desejamos e é isso que significa nos amar. Porque é claro que há pessoas usadas além pelos espíritos maus, onde um espírito mau possui eles e eles pegam uma faca e eles se machucam ou eles querem tirar a sua própria vida, se machucar. Isso é uma outra coisa. Isso é um outro caso muito separado do mandamento. Porque Deus deu esse mandamento para pessoas que têm juízo, pessoas que conseguem pensar direito, pessoas normais, não pessoas que têm problemas psicológicos, problemas esquizofrênicos, pessoas usadas pelo inimigo, que faz tantas coisas com os seres humanos. Não está falando com essas pessoas, Deus no mandamento. Está falando para pessoas normais, e uma pessoa normal, ela se ama, ela gosta dela mesma e quer o melhor para ela. E assim como nós queremos sentir conforto, então, como você quer sentir esse conforto em todos os sentidos, você também quer que as outras pessoas sintam isso. E se eu for egoísta, invejosa, se eu for hipócrita e maldosa, eu começaria a fazer mal para uma outra pessoa, tentando a fazer sofrer de uma outra forma. Então, eu não amo essa pessoa, não estou a amando como eu me amo, porque eu não gostaria que fossem feitas essas maldades comigo. Como eu não gosto que essas maldades sejam feitas comigo, eu não deveria fazer isso com os outros. É isso que significa ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas está falando com as pessoas normais que têm a capacidade de pensar direito como seres humanos. Não vamos falar sobre as pessoas que são doentes. Bem, irmã, não sei se você entendeu ou pode continuar perguntando, irmã. Obrigada, irmã. Sim, pois, na realidade, gostaria, pois, que nos ampliasse precisamente como ensinar a congregação sobre o amor próprio, sobretudo considerando o ambiente em que uma pessoa cresceu não lhe ensinou como amar-se a si mesma, por estereotipos, violência, bullying, ou simplesmente, pois, tem pessoas que podem não ser conscientes desse amor próprio. O que acontece é que há muitos espíritos no mundo, na terra. Diz a Bíblia que quando o diabo se rebelou contra Deus, que Deus o expulsou com os milhares e milhares de espíritos maus, e ele os expulsou para a terra. Então, os seres humanos
fomos vítimas de todos esses espíritos. Há uns mais fortes do que outros, há espíritos mais potentes do que os outros, e segundo isso, a pessoa sofre. E é por isso que nós chegamos e conhecemos o caminho do Senhor, para o Senhor nos libertar e tirar essas correntes, esses espíritos de nós, para Ele os acalmar e nós conseguirmos ter tranquilidade e paz, que é o que Deus está nos oferecendo. Paz, tranquilidade, felicidade. Ele nos oferece essas coisas que o dinheiro e as coisas materiais da vida não conseguem nos dar. Então, não vamos falar sobre as doenças psicológicas, porque as doenças psicológicas vêm de espíritos maus. E eu insisto novamente, o Senhor deu o mandamento para pessoas normais que conseguem pensar com juízo e têm a capacidade de mudar. Então, como uma pessoa, um homem, por exemplo, como um homem pode fazer sofrer uma mulher? Vamos dizer, o seu cônjuge. Esse homem, Deus diz para ele, você precisa amar o seu próximo como a você mesmo. Então, ama a sua mulher como a você mesmo. O que significa ele a amar como ele mesmo. Ele não gostaria que a mulher dele fosse infiel. Se ele a ama, ele não gostaria que ela o traísse. E o dia que ele descobrir que ela o traiu, ele vai sofrer e vai se amargurar. E há pessoas que até tiram a sua vida por causa disso, porque são muito fracos e não toleram esse sofrimento, então sofrem. Então o que ele faria? Como eu amo essa mulher, eu não farei nada de mal para ela sofrer. Porque há muito sofrimento numa traição, então eu não a trairei para que ela não sofra, então eu serei fiel e a outra pessoa ficará feliz porque eu serei fiel a ela, porque eu amo essa pessoa e não quero que ela sofra. É isso que diz o mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou vamos dar um outro exemplo de uma mentira ou uma hipocrisia. Então alguém tem um amigo ou uma amiga e confia completamente nesse amigo ou nessa amiga. E um dia ela descobre que essa pessoa foi hipócrita. Então, ela sente dor e diz, dói em mim, eu me sinto triste, era meu amigo, minha amiga da alma e me traiu, foi hipócrita comigo e agora vejam o problema no qual eu estou, é muito triste. Então, o que essa pessoa faz? Ela pode pensar, eu não gosto que sejam hipócritas comigo, eu não gosto da hipocrisia, então eu não serei hipócrita com ninguém, não serei hipócrita porque isso não é bom. Então, isso gera sofrimento, então eu serei sincero, amarei com sinceridade e falarei a verdade para que essa pessoa se sinta orgulhosa e feliz de estar do meu lado, de ser a minha amiga. Então vocês percebem o sofrimento? É isso, qualquer sofrimento. Quem diz uma mentira, quem rouba, por exemplo, uma pessoa, ela tem os seus valores e vem o outro e rouba dela, ela se sente triste. Eu estou triste porque roubaram os meus bens, uma coisa que eu queria, porque roubaram de mim. Dói em mim, nós ficamos tristes. Então se eu roubar de outra pessoa, eu poderia pensar, eu não deveria fazer isso, porque se eu sofri quando fizeram comigo e me doeu, então eu não farei isso com ninguém, não tirarei de ninguém os seus bens, porque essa pessoa vai sofrer, porque dói quando tiram as coisas dela, como doeu em mim, também vai doer para ele. Então é isso que significa o mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo, é isso. Entre pessoas normais, não estamos falando dos doentes psicológicos, das doenças psicológicas, porque isso aí já é um outro assunto, são espíritos que vêm na pessoa, no jovem, na criança, no adulto. E aí o que temos de fazer é orar por essas pessoas para que elas fiquem livres disso, porque elas sofrem muito. Eles sofrem, fazem os outros sofrerem também. Bem, irmã, você concorda, irmã? Ou pode continuar perguntando? Já, irmã, muito obrigada, que o Senhor abençoe. Bem, vamos continuar? Boa noite, irmã. Deus abençoe. É uma promessa de Deus e glorificamos o Senhor, porque para muitos de nós essa visita é uma promessa cumprida. Muito obrigado por vir, irmã. Minha pergunta está em 2 versos da Bíblia. A primeira parte está em Efésios, capítulo 2, verso 3. Efésios 2, verso 3, não é? Sim.
E diz assim: entre os quais também todos nós vivíamos em outro tempo, ao impulso dos desejos de nossa carne e de pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A segunda parte da pergunta está em 1 de Pedro, capítulo 3, do verso 2 ao 4. Sim. Diz assim: observando vossa conduta casta e respeitosa, vosso adorno não seja o externo, como penteados ostentosos de adornos de ouro ou de vestidos luxuosos, mas o ser interior não incorruptível, adorno de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Minha pergunta, irmã, por favor, se nos pode ampliar sobre deixarmos de ser filhos de ira e revestir-nos de espírito manso e tranquilo? Aqui, esse verso que você leu em Pedro, não é? Sim, senhora, 1 de Pedro. Aqui ele está falando com as mulheres, não é? Ele estava falando com as mulheres sobre o decoro, a modéstia, a forma de se vestir. Bem, eu gostaria de me focar mais nisso, no que o irmão me perguntou. Você pode me falar de novo o que me perguntou depois, porque eu já esqueci, mas eu gostaria de focar onde diz que a aparência não seja, vamos dizer assim, marcante, mas que deveria ser do coração e do espiritual. É porque na antiguidade, o povo antigo, o povo de Israel, aqueles que mais tinham dinheiro, os ricos, eles se vestiam com roupa cara e chique. E eles usavam muitas joias e muitos perfumes. E, bem, era muito o luxo que eles tinham em todos os aspectos. Eles eram quem tinham riquezas e eles viviam melhor. Então, eles mostravam a sua importância, o seu lugar na sociedade. Eles mostravam com a sua forma de vestir, viver e comer. Era assim como eles mostravam o seu lugar na sociedade, as pessoas importantes. Lembremos que na antiguidade nós lemos na Bíblia que haviam escravos e servos. Os escravos e servos eram as pessoas mais pobres e eles trabalhavam para todos os ricos. Então as mulheres também queriam mostrar a sua importância diante das outras. No povo, em muitos povos, porque o povo de Israel eram 12 tribos, era uma nação, então as mulheres elas se vestiam mostrando a sua importância com os seus penteados e as joias, enquanto mais ouro tivessem e mais joias, então elas eram mais importantes, mais respeitadas, se ajoelhavam diante delas para as cumprimentar. Era assim como se vivia naquela época e como as pessoas mostravam a sua importância, assim como mostravam. E é por isso que nós lemos quando o Senhor deu riquezas para algumas pessoas e tudo era de ouro, tudo era banhado em ouro. Nós lemos isso no Evangelho do Senhor. Nós agora vemos os apóstolos ensinando. E os apóstolos o apóstolo Paulo principalmente começou a ensinar que na vida espiritual, no Senhor Jesus Cristo, na vida da fé, não tinha mais de se mostrar a importância por meio do vestido, das joias, nem os quadros, nem nada dessas coisas, mas que a importância de cada homem e cada mulher seria mostrada por meio do poder de Deus, pelos dons que Deus lhe deu e a graça que Ele deu para a pessoa e a forma dela viver, a forma correta e boa de viver com bom testemunho e sendo bom exemplo, fazendo o bem, sendo misericordioso, generoso, bondoso, piedoso, justo. Com isso é que se consegue mostrar a importância e o seu lugar no caminho da fé. Não mais com as coisas físicas e materiais. Então é por isso que o apóstolo disse para as irmãs, para as mulheres, para as crentes: tomem cuidado, não andem mais com esses penteados grandes para mostrar a sua importância, não usem tantas joias, nem tanta forma de se vestir tão marcante, porque dessa forma vocês não mostrarão a sua importância com os dons espirituais que Deus vai lhes dar.
com o poder que vocês terão a orar pelas pessoas e Deus fazer milagres e sinais usando os homens e as mulheres. É essa a importância, esse é o seu lugar, é isso que Deus ou que vocês mostrarão que tem e que são importantes porque são pessoas de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus, porque vocês têm o poder de Deus. É isso que ele estava dizendo, que não era mais como na antiguidade. Não significa que hoje em dia não possamos ter pessoas ricas, pessoas que têm muito dinheiro. As pessoas ricas, as pessoas que têm dinheiro, eles podem comprar a sua roupa cara e as suas joias porque elas têm o dinheiro. Mas no Senhor, nós não vamos nos preocupar de ficar fazendo dinheiro para comprar joias e ouro para nos vestir com isto. Nosso interesse é saber quanto poder de Deus vamos obter e quantos dons do Senhor receberemos. E se o Senhor der para alguém alguma riqueza, pode desfrutá-la, mas pode desfrutar com moderação, com simplicidade, com humildade. Agora já é tudo diferente. No caminho do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, a vida é diferente para as pessoas. É tirado o orgulho, a vaidade, a arrogância, acaba tudo aquilo de ficar se aparecendo, as pessoas te ver e ficar mostrando que você tem. Tudo isso é tirado na vida do Senhor, porque nós queremos agradar ao Senhor de tudo e nos esquecemos das coisas materiais. Se vêm para nós, obrigada. E se elas não chegam para nós, tudo bem. Se eu consigo comer essa comida cara, ótimo. Se não consigo comer, é a mesma coisa para mim, mas eu fico feliz no Senhor, na minha vida espiritual, e é nisso que eu quero crescer. Então, isso é o que deve ser a vida de nós, os crentes no Senhor. E o que foi que o irmão perguntou? Irmão, Obrigado, pode me lembrar? Irmã. Sim, senhora. Me chama a atenção que em Efésios o apóstolo nos fala da natureza humana, que era por natureza filhos da ira. E na carta de Sim. Pedro, ele nos chama a atenção para termos um espírito manso e tranquilo. É claro, pela natureza, na antiguidade, não estava o Espírito Santo e as pessoas pecavam e cometiam pecados e maldades e ofendiam a Deus o tempo todo, porque o Espírito do Senhor não estava lá para ajudar os crentes ou as pessoas. No Evangelho do Senhor, já estamos com o Senhor e o Senhor tirou tudo isto de nós, essas coisas más, esse materialismo, essas fraquezas, esses erros, esses pecados, o Senhor nos limpou. Então agora nós temos uma personalidade diferente, cheios de afeto, meigos, alegres no Senhor, amamos sinceramente. É isso que somos agora no Senhor. Não somos mais e não podemos nos comparar com as pessoas da antiguidade. Coitados, porque eles não tinham o Espírito Santo. Mas hoje, o Espírito Santo nos ajuda a sentir e viver uma vida melhor no Senhor. Bem, então, nós aqui, a cada dia, lemos a Bíblia. Temos de continuar lendo a Bíblia, temos de preparar os nossos corações para servir a Deus e seguir em frente. Não temos porquê, não temos motivos para voltar atrás, olhando para o mundo e olhando ao nosso redor, porque o mundo não nos traz a paz nem a felicidade. É Deus o único quem nos faz felizes, Ele é o único quem nos consola e nos ajuda. Então, temos de deixar a teimosia, a rebeldia, temos de deixar a incredulidade. Vamos seguir no caminho certo, vamos orar ao nosso Deus e pedir para o Senhor se manifestar, que Ele se manifeste em cada um de vocês com as suas necessidades, as suas petições, os seus anseios, aqueles que estão doentes, aqueles que foram vítimas de bruxarias, feitiçarias e maldições. Para qualquer necessidade, falta de trabalho, escassez, o que for, vocês coloquem diante da presença de Deus a sua necessidade, a sua petição e confiem que Deus está do seu lado e que Ele está os ouvindo, que Ele está os escutando e que Deus vai abençoá-los e Deus vai conceder os seus desejos e Ele dará triunfos nas suas vidas. Santo Pai, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor. Santo Pai, Senhor dos céus e da terra,
Eterno Deus, poderoso Deus, Criador dos céus, o nosso Deus, o nosso Rei, que nos governas, o nosso Rei, que estás aqui conosco, que nos abençoaste com a tua presença, Senhor, com o Espírito Santo, com os teus dons maravilhosos, com as tuas promessas, Senhor, com as quais nos ensinas e nos guias e nos orientas para seguir neste caminho, Senhor, e nos ajudas e insistes para que nós nos esforcemos seguindo sem desistir, sem perder o ânimo, sem perder a alegria, sem perder a fé. Santo Pai, obrigada por ficar do nosso lado, obrigada, Senhor, por ouvir a nossa oração e ver e olhar para as nossas necessidades, as nossas petições, os nossos desejos. Senhor, olha também tudo que aquelas pessoas que estão doentes, com doenças de morte, com doenças incuráveis, Senhor, onde eles clamam a Ti e pedem a Ti pela sua saúde, pedem a Ti, Senhor, misericórdia, pedem perdão, para que Tu, Senhor, estendas a Tua mão e abençoes, e limpes, e libertes, e cures cada um, meu Senhor. Senhor, olha que nossos corpos físicos ficam desgastados, eles adoecem e precisamos ter saúde para Te servir, para seguir em frente, para evangelizar, para pregar a Tua palavra, para ensinar doutrina, para ajudar aqueles que não conseguem seguir, aqueles que estão machucados. Santo Pai, nos ajuda, Senhor, estende a Tua mão poderosa e cura, Senhor, toda doença, toda enfermidade. Senhor, olha para as maldições e as bruxarias e os feitiços, tudo isto que o diabo coloca nos nossos corpos, destrói, Senhor, toda obra maligna. Quebra essas correntes, quebra estas ataduras, tira as armadilhas do maligno, tira toda a armadilha e poder do inimigo contra nós. Nos limpa, Senhor, nos liberta, Senhor. Dá curas, Senhor, dá curas e liberdade, faz milagres e sinais e se manifesta, Senhor. Se manifesta no meio do seu povo, no meio de todos estes aqui que congregaste e chamaste. Porque nós fomos chamados, temos esse grande privilégio, Senhor, de Tu ter olhado para nós com olhos de amor, com olhos de misericórdia e ter nos chamado para o Teu redil. Nós estamos aqui, Senhor, mas o diabo quer nos fazer sofrer, quer colocar muitas armadilhas no nosso caminho. Nos ajuda, Pai, no nome glorioso de Cristo Jesus. Estende a Tua mão poderosa, abençoa cada um, Senhor, e nos limpa, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, no nome de Jesus, o Nazareno, Teu Filho amado. A honra e a glória e o louvor sejam para Ti. O nome glorioso de Cristo Jesus. Amém. Obrigada, Senhor e Deus Todo-Poderoso. Obrigada, Pai. Obrigada, meu Senhor. Louvado e glorificado seja o Teu nome para sempre. Glória ao Rei. Glória ao Todo-Poderoso. Ya es tiempo, mis hermanos, levantarnos del actual y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la cruz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Ya iré, yo iré, yo la luz le llevaré. Yo iré, yo iré, testigo fiel seré. En la viña son pocos los obreros. Yo iré a su viña hoy. Que seja assim, que nós possamos ir na vinha do Senhor e não cansemos de trabalhar nunca, que nunca cansemos de trabalhar para o Senhor. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero.
te agradecemos, Senhor. Graças ao nosso Pai. Graças ao Senhor. Irmãos e irmãs, muito obrigada. Que o Senhor abençoe lá todos vocês, aqueles que estão lá e lá. Deus abençoe. Obrigada, irmãos. O Senhor abençoe todos. E até mais. Até mais no ensinamento ou nos vídeos do estudo bíblico. Deus abençoe. Muito obrigada.